Fala pessoal, eu sou o Guilherme, seja bem-vindo ao canal do Rainbow Six Esportes Brasil. Hoje eu vou te ensinar a como configurar o seu gráfico no Rainbow Six para que você tenha um bom desempenho e também uma aparência agradável. Teremos 3 etapas para concluir essa configuração. E a primeira nós vamos verificar se o driver da sua placa de vídeo está atualizado. Como que faremos isso? Na sua área de trabalho, clique com o botão direito e você vai ver esse ícone, esse atalho que vai te levar para o software da sua placa. Pode ser da Nvidia ou da AMD. Aqui no meu exemplo eu tenho da AMD, então tá aqui na tela, configurações do Radeon. Cliquei, vai abrir uma janela menor, vou procurar alguma aba sobre atualização, instalação. Aqui no meu caso está no canto inferior esquerdo, vou clicar, procurar atualizações e nada porque eu já atualizei. Se você tem alguma placa da Nvidia, eu creio que o procedimento é o mesmo. Clicou aqui. Aqui estará algum ícone da Nvidia e você terá uma janela específica, procure alguma coisa sobre drivers e você não terá nenhum problema. Vamos supor que você não está tendo essa opção, não tem nada disso. Então você vai lá no seu navegador, pesquisa lá no Google ou em outra busca, Nvidia Driver, AMD Driver. Então eu estou aqui com 2 páginas, da Nvidia, tá aqui. Você vai baixar e você já vai instalar os seus drivers ou da AMD, o mesmo procedimento. Você escolhe o seu produto, o seu modelo de placa e você vai ter um driver para baixar. Nossa segunda etapa é verificar o modelo do seu monitor ou da televisão e saber quantos hertz que ele emite, ou seja, quantas imagens por segundo, que é a tal da taxa de atualização, ou FPS para ficar mais fácil. Se é 60, 75, 120 e assim por diante. Você pode verificar atrás, pode estar lá o modelo ou na lateral ou até na caixa. Pega esse modelo, pesquisa na internet e procure por maiores detalhes. Ou se você já está aqui no seu PC, clica com o botão direito, aí aqui na configurações de exibição você terá essa tela. Para quem tem o Windows 10 vai estar nessa cara mesmo. Clique aqui na última opção, bem escondida, propriedades do adaptador de vídeo. E aqui você terá uma janela específica e na aba monitor você vai clicar, escolher o seu monitor e aqui, ó, configurações do monitor, taxa de atualização da tela. Clique aqui e você vai saber o máximo, o quanto que o seu monitor consegue emitir em hertz. O meu é 144, então eu vou colocar aqui, aplico e ok. E para nossa última etapa, que vai ser lá no jogo, vamos pegar cada item lá da aba gráficos, eu vou explicar, mostrar exemplos e assim fazer a melhor configuração para ter um bom desempenho e uma aparência agradável. Agora estamos no menu do Rainbow Six e precisamos configurar os nossos gráficos in-game. Clique aqui na engrenagem no canto superior direito, opções e depois aba gráficos. Você já vai visualizar que tem diversas opções, qualidade geral, texturas, filtro, sombreamento, entre outras. E vamos uma por uma explicando cada detalhe para que você compreenda e faça a melhor configuração de acordo com o seu PC. Então na nossa primeira opção nós temos qualidade geral. E o que seria essa qualidade geral? Simplesmente você escolhe uma das opções e o próprio jogo ele vai automatizar e escolher o que já está pré-definido. Então se eu coloco no baixo, ele já me dá diversas opções automáticas. Vou colocar no médio, ele já altera, alto e assim por diante. Mas vamos agora uma por uma e vamos iniciar com qualidade de textura. Aqui você vai configurar de acordo com a quantidade de memória que a sua placa de vídeo tem. Ou seja, se tem 1 GB, 2, 4, 6 e assim por diante. A minha placa possui 4 GB, então eu não posso colocar uma opção de textura que ultrapasse esse valor. Por exemplo, se eu coloco em alta qualidade, você já consegue ver que ficou vermelha a barra, indicando que ultrapassou. Se eu for jogar assim, eu vou perder muito FPS e o meu jogo vai ficar travado. Então eu posso jogar tranquilamente em alto, médio ou baixo. E afinal, para que serve a textura? Será que eu teria alguma vantagem? Estarei melhor que o meu oponente? E na verdade não. A textura simplesmente vai mudar o gráfico, ou seja, é uma quantidade de pixel em um determinado objeto, que pode ser ali no cenário, no quadro, na mesa ou até no seu personagem. Então só vai deixar o seu jogo mais bonito e simplesmente não vai te trazer nenhum desempenho competitivamente. Agora estamos no filtro de textura, que é mais uma opção para deixar o seu jogo bonito e não vai te trazer nenhuma vantagem contra o seu oponente. Você pode ver que eu coloquei na opção 8x, mas eu posso colocar na 4x, linear ou até na 16x, que não vai alterar o uso da minha placa de vídeo. E o que é esse filtro de textura?
Como diz aqui no jogo, é um filtro que vai aperfeiçoar a qualidade gráfica, reduzindo os embaçamentos que ocorrem quando a textura é exibida a partir de um ângulo oblíquo em relação à câmera. Como assim? Veja aí na tela. Repare que quando eu faço um ângulo oblíquo, as imagens formadas são diferentes. Na tela da esquerda, nós temos a opção linear. E veja esse pixel embaçado que é formado. Já na tela da direita, nós temos a opção 16x. E o pixel ele é muito mais detalhado. Nível de detalhes, o que é isso? Conforme diz o jogo, ajusta a distância na qual as texturas com menor qualidade são exibidas. E para você compreender isso, eu vou usar o nosso refém como exemplo. Veja aí, repare que conforme eu vou recuando do refém, logo mais vai surgir um pixel falhado no peito dele. E por qual motivo? Quanto maior a distância e menor o nível de detalhes, maior a chance de surgir um pixel falhado. E quando você estiver numa trocação a 20 a 15 metros, isso pode te atrapalhar a identificar o seu oponente pelo ombro, pelo braço. Agora repare nesse outro exemplo, que eu coloquei no Ultra. Eu vou recuando e o pixel não aparece falhado no peito. Então eu sugiro que você utilize valores altos. Pode ser médio, alto ou Ultra, que isso com certeza vai te dar uma sutil e uma leve ajuda aí no jogo. Qualidade de sombreamento. Você vai ver que o jogo te dá 3 itens: baixo, médio ou alto. E apesar do nome lembrar sombra ou algo do tipo, não é nessa opção que você vai definir se você quer que o seu jogo tenha sombra ou não. Segunda definição, é um ajuste da fidelidade visual do processamento ao configurar a qualidade da luz, renderização de personagens e efeitos de luz e sombra em mapas. Ou seja, é um filtro que vai aperfeiçoar, vai refinar todos esses itens e principalmente a sombra. Então, se você tem um PC que não é tão poderoso, recomendo que você coloque aqui no baixo, como eu uso. Agora, se você é aquele cara entusiasta, você tem aquele PC super overpowered, uma placa super boa, eu recomendo que você coloque no alto. Vamos falar da qualidade de contraste, porque é aqui que vamos configurar a nossa sombra no jogo. Então você já tem diversas escolhas se você quer uma sombra baixa, média, alta e também de alta qualidade. E eu vou colocar na tela como que isso vai interferir no seu jogo ou não. É na qualidade de contraste que a gente vai definir a sombra aqui no Rainbow Six Siege. Então, se eu coloco num valor baixo, você pode visualizar que não tem nenhuma sombra projetada através do objeto ou do cenário. Mas se eu coloco em um valor um pouco mais alto, eu já consigo ter uma sombra muito mais definida. Lembrando que isso é válido para o cenário, para os objetos e também para o seu oponente. Então, para a qualidade de contraste, eu deixo no alto. Mas você precisa testar na sua máquina para saber se vai dar certo, se não vai perder FPS, ou se você já tem uma máquina mais potente, pode colocar em alta qualidade. É questão de teste. A partir do médio já fica bem interessante, que você já vai ter ali uma sombra mínima projetada no seu cenário. Qualidade de reflexos. O jogo vai te dar 3 opções, assim como a qualidade de sombreamento. Você pode colocar no baixo, médio e alto. E segunda definição, que é bem curta e direta, ajusta a qualidade de reflexos no jogo. É uma opção que é muito similar à qualidade de sombreamento, porque vai depender da sua máquina. Se você tem uma máquina que é limitada, que não é tão boa, pode colocar no baixo ou no médio que você não vai ser prejudicado. Agora, se você tem aquela máquina entusiasta, a melhor placa de vídeo do mercado, etc., pode colocar no alto que você vai sentir ali uma leve diferença. Essas duas opções, qualidade de reflexo e de sombreamento, é algo pessoal. Então eu sugiro que você vá testando e você mesmo vai decidir em qual que você quer deixar. Lembrando, para quem não tem máquina tão potente, coloque ali nas baixas. Para quem tem uma super máquina, pode colocar na alta. Oclusão de ambiente é uma opção que vai definir a sombra que você escolheu na qualidade de contraste. Ou seja, se você colocou muita sombra, a oclusão de ambiente vai sombrear ainda mais. Portanto, você terá um cenário muito mais escuro e você vai ficar em total desvantagem em relação ao seu oponente. Então eu recomendo que você deixe desligado, mas se você quiser por curiosidade, faça os testes e veja que vai mais atrapalhar do que ajudar. Efeitos na lente é mais uma opção que não vai interferir em nada no seu jogo. Ou seja, é uma simulação da lente ótica real, da perspectiva do operador. Veja nesse exemplo, quando eu lanço a candela, os flashes são apresentados um pouco diferentes, bem sutil, mas nada significativo. Assim como o efeito da granada de concussão da Zofia. Tem uma leve diferença, mas nada significativo novamente. Eu sugiro que você deixe desligado, porque pode te atrapalhar durante o jogo. Profundidade do campo de zoom, que segundo a definição, habilita ou desabilita a profundidade do efeito de campo nas armas ao aproximar a imagem com o zoom da mira.
Essa profundidade de efeito é simplesmente aquele leve borrão que vai dar, como se você estivesse olhando ali na luneta e vai ter um borrão assim bem básico. Eu sugiro que você não utilize isso, mas se você quiser testar, sinta-se à vontade. Eu vou deixar o meu no desligado. E chegamos na nossa última opção, o anti-aliasing, um tema que gera muita dúvida na galera, porque não sabem qual utilizar, para que serve e também o nome. Então vamos começar do básico. O que quer dizer anti-aliasing? É simplesmente anti-serrilhamento. E quando a gente se refere a serrilhamento nos jogos e no Rainbow Six, nós estamos mencionando sobre o contorno das imagens. Ou seja, você pega ali um operador, uma mesa, a planta, a cadeira, e você vai dando zoom, zoom. Quanto mais você amplia essa imagem, você vai ver que o contorno dela é falho. É feito por pixel e forma esse serrilhado. Então essa técnica foi feita para suavizar as bordas das imagens, para ficar uma coisa mais apresentável. E aqui no Rainbow Six nós temos 3 opções. O TAA, a opção de você desligar, e também do FXAA. Isso é um pouco relativo porque vai depender da sua máquina, da sua placa gráfica e do seu monitor. Então eu sugiro que você leia aqui na parte da direita, certo? A definição do TAA, do FXAA, e você vai fazendo diversos testes. Mas o que eu vou fazer aqui é explicar principalmente sobre o TAA 2x e a renderização por escala e também a nitidez. Eu acho que deixando isso claro, você já vai ter esse caminho para fazer diversos testes. TAA 2x, o que seria isso? É o filtro TAA padrão, porém melhor trabalhado 2 vezes. Ou seja, você terá uma imagem com mais qualidade e com mais detalhe. E você pode aprimorar ainda mais, colocando no 4x. Ou se você não tem uma máquina tão potente, coloque no padrão, que é o TAA. Então repare que conforme a sua escolha, vai consumir um certo número de memória da sua placa de vídeo. TAA, aqui no meu caso, está em 2.4 quase. Se eu coloco em 2x, já vai para 2.7 GB. Se eu coloco no 4x, já vai quase para o limite. Então fique atento na sua máquina e veja como que vai ficar melhor. Renderização por escala ou upscaling. O que seria isso? É uma opção que vai trabalhar em conjunto com TAA, TAA 2x ou 4x. É justamente uma técnica que vai suavizar a imagem esticada, evitando borrões e também distorções. E você deve se perguntar, como que vamos saber se a minha imagem esticou ou não? É justamente na escolha do seu anti-aliasing e também na renderização por escala. Vamos para esse primeiro exemplo. Vamos supor que eu escolhi o filtro TAA e coloquei a renderização por escala igual a 100. Presta atenção na caixa da direita. Com a configuração atual, sua resolução de renderização é 1920 por 1080, ou seja, é o Full HD. Se eu diminuir essa opção, repare que a minha resolução de renderização também diminuirá até chegar no 540p. Agora lembra quando eu falei da questão dos detalhes, de você escolher o TAA ou TAA 2x? É aí que entra esse lance da imagem esticada. Vamos supor que agora eu vou utilizar o TAA 2x. Lembra que eu expliquei que é o filtro TAA melhor trabalhado 2 vezes, que daria mais qualidade e mais detalhe? Isso nada mais é que você adicionar mais pixels na imagem. Então, se eu estou dando mais detalhes, eu estou trabalhando melhor a minha imagem, e quando eu coloco na renderização em 100, olha o que aparece agora. Com a configuração atual, sua resolução de renderização é 2716 por 1528, ou seja, uma imagem superior ao Full HD, que seria 1920 por 1080. Conclusão: se você não tem um monitor 2K ou 4K, eu sugiro que você diminua a sua renderização por escala. Por qual motivo? Vamos supor que você quer utilizar o anti-aliasing TAA 2x para ter mais detalhe, para ter mais qualidade, mas você quer ajustar de acordo com seu monitor. Então é agora que nós vamos configurar a renderização por escala ou o nosso upscaling. Repare que aqui está no máximo, então eu vou diminuir até 50, que ele estaria simulando o Full HD. O mesmo serve para o 4x. Eu quero mais detalhes, Guilherme, eu quero mais qualidade, eu quero a melhor imagem. Então você vai colocar no 4x e aí você vai diminuir a sua renderização até chegar no Full HD, conforme apresenta aqui. Eu vou deixar na tela para você verificar se tem diferença do TAA padrão na renderização em 100, do TAA 2x em 50 e no TAA 4x em 25.
Você que vai avaliar, você que vai testar na sua casa de acordo com a sua máquina e tirar as suas próprias conclusões. Mas aqui no meu caso eu vou colocar no TAA porque eu tenho um monitor Full HD apenas e já estou feliz e satisfeito. Mas faça os seus testes. E por final nós temos a nitidez do TAA, que com certeza é muito mais simples que a renderização por escala e também o anti-aliasing. Conforme diz o jogo, aplica um filtro que aprimora a nitidez depois do TAA. Busca remover borrões causados por esta técnica. Valores altos significam imagens mais nítidas. Simplesmente ele vai refinar o filtro que você escolheu e também a sua renderização. E esse foi o tutorial de como configurar os gráficos do seu Rainbow Six. Eu espero que você tenha gostado, mas antes eu quero saber a sua opinião. Deixa aqui nos comentários quais são as suas configurações, se você ficou com alguma dúvida, para que a galera vá se ajudando, discutindo, e aí quem sabe a gente pode mensurar a melhor qualidade para o nosso R6. Deixa o seu like e se inscreva no canal do Rainbow Six Sports para não perder nenhum conteúdo. Até daqui 2 semanas, valeu, falou, tchau, tchau!